Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma live aqui. Sou o professor Cássio, sou professor de violino, um dos fundadores aqui da Academia do Violinista, uma escola de violino online que você pode fazer da sua casa. Hoje eu vou falar um tema muito importante, que é o tema, um erro, né, muito gravíssimo, né, que prejudica no tocar do violino, que prejudica na forma de tocar violino. E eu quero falar esse ponto, é um ponto apenas que eu vou falar, que é muito comum, né? E que trava tudo, gente. Trava tudo, você não consegue nem tocar mais algumas coisas e você fica extremamente limitado. E eu vou tentar aqui passar para vocês uma parte para vocês desbloquear esse movimento, desbloquear essa tensão, porque vai fazer toda a diferença. Caso você esteja passando por isso hoje, espero que você pegue e entenda, tá? E consiga resolver esse problema, tá bom? Falando da nossa academia do violinista, uma academia, né, que tem vários cursos lá dentro. Nós temos uma comunidade onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo, você pode enviar vídeos, você pode conversar comigo. E lá dentro você tem cursos de diferentes áreas, né? Por exemplo, vindo do começo, onde você vai pegar toda a base, até a compra do instrumento. Se você não tem um instrumento, você pode comprar o instrumento. Lá você tem aulas do Suzuki, lá você tem aulas de teoria musical, aulas de vibrato, tudo numa academia, tá? Vários e vários cursos dentro de uma academia apenas. Vamos lá. Um erro gravíssimo, né, que eu quero comentar para vocês é de arco, tá? E especificamente é uma colocação de um dedo do arco. A colocação errada de um dos dedos, tá? Ontem a live foi sobre mais ou menos isso, né? Sobre arco reto. E influencia bastante, gente. Tá? Influencia bastante quando você coloca os dedos errados, influencia também tendo um arco reto. E influencia o som, influencia o relaxamento, influencia tudo. O que é? Muitos alunos iniciantes, o que eles fazem na colocação dos dedos aqui? Polegar certo, os dois dedos certos, mais o dedo mínimo esticado, certo? Toca com o dedo mínimo exatamente esticado. Isso acontece com você? É um erro gravíssimo, gente, tocar violino assim, ó. É um erro gravíssimo, gravíssimo. O que acontece? Quando você faz isso, você gera uma tensão aqui na parte do polegar, você gera uma tensão em todos os dedos aqui. E aí você toca violino assim, ó. Não tem como, você não tem flexibilidade. Não tem. Ó. Fica tudo tenso e é um erro muito grave e comum. E comum, acontece bastante dos alunos fazerem esse movimento, essa tensão do dedo mínimo, tá bom? Então a gente precisa ajeitar esse movimento dos dedos aqui para conseguir fazer melhor. A gente tem que achar uma forma da gente tirar isso, né? É como se você tivesse mantendo a mão sempre assim e você perde essa flexibilidade aqui, ó. Então aqui fica totalmente tenso. E a gente tem que pensar o contrário. A gente tem que pensar ele dessa forma aqui, arredondado. E não só o dedo mínimo. Não adianta você forçar o dedo mínimo para ficar de pé e não adianta nada. Não, eu tenho que ter todos os dedos extremamente arredondados para funcionar, tá bom? Então tem o polegar, os dois dedos na frente, ó, e todos eles arredondados. Agora a gente vai imaginar que aqui tem um túnel, certo? Ó, aqui tem um túnel. Não pode fechar. Quando eu faço assim com o dedo mínimo, fecha esse túnel. Então eu tenho que ter um túnel bem bonito aqui, ó, tá bom? E tudo isso é colocação dos dedos. Eu sempre falo que a gente tem 3 dedos que vão encostar na madeira, que são esses 3 dedos aqui, que você vai utilizar a segunda falange, ó. Tá? Ó, dessa forma. 3 dedos que você vai utilizar a segunda falange. Então você vai cair, ó.
dois dedos, que serão esses dois dedos aqui, você vai utilizar a ponta deles. O polegar, a ponta da parte de dentro. E o dedo mínimo, todo ele, tá? Você vai sentir a carne dele mesmo. E os 3 dedos aqui. Então vai ficar assim. Tem que ter essa flexibilidade aqui. Então você pode colocar o arco no ombro, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, e ajeitando os dedos. Ó, então os 3 dedos aqui, segunda falange, ok, polegar. Você vai sentir a parte de dentro do polegar. Ó, aqui tá o polegar, parte de dentro do polegar. E os 3 dedos aqui, bem flexíveis. Também não adianta você tocar com os dedos bem colocados, o dedo mínimo de pezinho arredondado, e fazer força também, tocar assim. Sai som, sai, funciona, vai funcionar, vai ser som, mas alguns golpes de arco, algumas notas mais rápidas, dores, você vai sentir dores também. Então, isso preocupa quando você toca sempre com os dedos muito tensos. O que a gente precisa? Os dedos devem estar relaxados. Vamos pensar nos dedos soltos praticamente. Claro que não vai tocar violino assim. Não é isso. Mas os dedos extremamente tranquilos e leves, ó. Tá? E aí funciona melhor as coisas. Quando você tem uma mão mais arredondada. Tá? Então, um erro gravíssimo é você esticar, é você tensionar o dedo mínimo. E ele é um dedo assim muito importante, ele tem que estar arredondado, porque vai influenciar demais a mão. A mão vai travar mesmo, gente. Quando você enrijece o dedo mínimo, tá? Ele trava tudo. Não consegue fazer os golpes de arco, fica muito ruim. Então, você tem que controlar e arredondar tudo arredondado como se fossem molas, um amortecedor de um carro, por exemplo. Então, eu tenho que ter a mão direita bem relaxada e bem pensando em molas, tá? Pensando em molas, ela bem flexível, tá bom? Isso é bem importante, tá? Eu falo mais sobre isso lá dentro da academia, tá? Eu tenho uma aula só sobre arco e eu mostro tudo, como colocar, exatamente como, e realmente os alunos têm um ótimo resultado com isso, tá? Tirando essa tensão, tirando esse dedo mínimo tenso, tá bom? Então, espero que tenha gostado da aula, espero que tenha entendido. É um erro gravíssimo, gente. Se você está cometendo, já mude agora. Pegue as orientações que eu dei nessa aula. Foi uma aula rápida, mas com muito valor, tá? Então, você pode já colocar em prática, pensar nos dedos mais arredondados e não tensionar a mão. Tudo isso vai te desbloquear no violino. Isso é ótimo, tá? Imagine você tocar violino de forma mais leve, de forma mais natural. Isso é ótimo, tá? Pense sempre nisso. Pense no conforto de tocar violino. Daqui vai te ajudar bastante. E conheça a nossa academia do violinista que está aqui abaixo. E lá eu falo bastante, tá bom? Pra vocês. Gente, foi um prazer e até amanhã na próxima live, que será sobre um livro, né? A Arte de Praticar Violino. É um livro incrível que ele ensina como estudar violino. Então, espero vocês amanhã às 7h30 novamente. Tchau, tchau. Até